ele contava para a gente o seguinte: a primeira mensagem, ele não era adventista, ele congregou, ele foi fazer parte de uma família no Maranhão, em São Luís, e ali foi que ele teve o início dele como evangélico. A igreja tinha uma visão muito clara sobre o pastor João Augusto. Todas as pessoas que o conheceram tinham naturalmente uma admiração muito grande por ele. E como disse, ele era uma pessoa bastante simples, mas não simplório. Às vezes a pessoa confunde uma coisa com a outra, né? Ele era uma pessoa muito simples, mas muito sincera. E todas as pessoas que conheceram o pastor João Augusto tinham naturalmente uma impressão admirável dele, da pessoa dele. Quando o pastor João Augusto pregava, a igreja toda ficava presa na palavra dele, porque ele tinha uma palavra muito segura, muito firme, e quando conversava particularmente com as pessoas também, era essa mesma pessoa. Falava com firmeza, com determinação. Nesse instante, nós iremos ouvir a palavra do pastor João Augusto da Silveira. Prezados irmãos, a escolha desta noite não foi um caso premeditado desde muito. Lembrei-me que, já estando próximo de encerrar os meus dias aqui na Terra, eu não deveria deixar passar o jubileu da minha experiência evangélica. Caros irmãos, é impossível, dentro de um programa evangélico de 20 minutos digamos, que me é dado nesse momento, descrever a minha experiência de 50 anos de trabalho evangélico. Mesmo descrevendo limitadamente como consegui entrar em contato com aquela alma que Deus escolheu para me dar as primeiras noções evangélicas. Aquela pessoa, o senhor Félix Emiliano de Nascimento Abreu, que, após que ter entrado em contato com ele, no dia véspera de Natal daquele ano, 1909, ele me estendeu um convite para assistir um culto evangélico em sua igreja. A Igreja Presbiteriana Independente de São Luís do Maranhão. Accedi ao seu convite. E à noite, aprazada, 24 de dezembro daquele ano, me encontrei e sentei-me junto a ele, sua filha e sua esposa. Chegava ali um pastor de renome, que eu não o conhecia, pastor Eduardo Carlos Pereira. Eu não vim aqui, caros irmãos, para tomar a glória de Jesus Cristo, que é celebrada pelo mundo cristão e que não é desconhecida por nós também aqui. Estamos aqui fazendo um sermão referente à obra de Cristo, pelo seu nascimento em Belém, que o mundo celebra hoje. Mas eu não poderia deixar passar uma data que não espero vê-la mais. O meu jubileu, 50 anos, a contar da noite de 24 de dezembro de 1909, quando eu contava os meus 16 anos de idade. E, caros irmãos, sem experiência, apenas no dia seguinte, pela manhã, aquele convite que me foi feito à noite para chegar à casa daquele senhor,
Eu atendi esse convite no domingo pela manhã, 25 de dezembro daquele ano. E ele me presenteou uma Bíblia. Assinou a sua dedicação, o seu nome. Félix Emiliano do Nascimento Abreu. São Luís do Maranhão, 25 de dezembro de 1909. É bem verdade que o valor do que foi feito da parte daquele senhor para mim, não pude compreender em toda a sua expressão naquele momento. E nem outra pessoa de maior alcance jamais poderia compreender tão depressa. Estava reservado para os anos, para o futuro. E, felizmente, prezados irmãos, em consequência daqueles primeiros passos que Deus me permitiu dar, hoje estou dando, depois de 50 anos, esta relação referente ao princípio, os primeiros passos iniciais que dei desse caminho. Porque Jesus mesmo mais tarde disse, como lemos em sua palavra, a alegria diante dos olhos de Deus por um pecador que se arrepende. Como poderia esquecer aquele acontecimento, aquela data histórica para mim? Quase sempre, com raras exceções, às 5 horas da manhã, eu desço do meu leito, vou para o meu porãozinho, e me ajoelho sempre preciso, e entrego o povo de Deus nas mãos de Deus mesmo, nas mãos de Jesus Cristo. Em distinção de credo, eu peço a Deus que Deus abençoe os seus filhos sinceros, olhando na luz que possui. Assim poderei deixar as minudências pormenores para a lembrança, para a memória de João Augusto da Silveira, quando terminar o seu tempo de peregrinação aqui na terra. Enquanto isso não se dá, espero a vossa cooperação por meio da oração. Então, o charreteiro praticamente teve uma palavra muito firme com ele no começo da doutrina, no começo da fé dele na igreja, na doutrina do batismo com o Espírito Santo. O pastor João Augusto é o seguinte, ele sempre dizia o seguinte: eu nunca deixei de respeitar e de considerar a igreja adventista do sétimo dia, desde lá. Porque muita gente sai de uma igreja para outra e fica falando mal da igreja anterior, né? Ele nunca fez isso. Ele ficou 4 anos sem congregar, desde o momento que ele deixou a organização, até ele começar o movimento adventista Promessa. E nesse tempo, os filhos dele, Junílio, Otoniel e Ozi, ele os mantinha congregando na igreja adventista como crianças, para eles não perder o gosto pelo evangelho. Então ele tinha isso. Ele respeitava muito a igreja, mas discordava nos princípios, né? Questão de princípios. Sentado numa cadeira fora da casa, e ali sentado ele começou a ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A esposa estava fora conversando com a vizinha na divisa do terreno dele. E ele entrou para a casa dele sozinho, ajoelhou-se. Ele disse que não pediu o batismo com o Espírito Santo, mas pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E nesse momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso foi se ampliou rapidamente. Alcançou uma boa parte do estado de São Paulo, e em seguida o estado do Paraná, e depois o movimento adventista da Promessa se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós temos um movimento no Brasil todo e em vários outros países do mundo também, como resposta naturalmente às orações feitas pelos irmãos adventistas da Promessa. As orações eram muito fervorosas naquele tempo, mais do que hoje também. Às vezes tem pessoas que chegam a exagerar, né? A igreja do passado é diferente de hoje. Eu não acho que é diferente, não. É a mesma igreja,
a gente tem a mesma bênção, a mesma graça, a igreja ora bastante, mas naquele tempo, acho que por causa do seu começo também do movimento, né? A gente tinha muitas vigílias. Quando nós compramos a chamada Mansão Betel, a Mansão Betel foi comprada quando eu fui secretário, quando eu fui presidente da FUMAP em 59. Nós fizemos a primeira vigília daquele lugar. Nós compramos, tinha uma casinha de 4 cômodos, que era a casa do seu José, que era o dono do local lá. E aí tiramos as paredes, ficou só as 4 paredes em volta, e ali a gente congregava. Congregava para fazer as vigílias naquele lugar. E na primeira vigília, eu me lembro, nós fizemos a vigília fora, porque não cabia o pessoal dentro. Era uma noite gostosa, noite de lua, o terreiro assim era bem firme, bem bom. A primeira oração foi feita ali. Nessa oração, 7 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O pastor Junílio era aquele diferente. Ele era uma pessoa que tinha uma convicção muito grande da igreja e era muito trabalhador. Ele fazia questão de... Ele procurava alguém para conversar e para falar sobre o Evangelho. E viajamos juntos, aqui para o estado de São Paulo, para vários lugares, para o Paraná, para Minas Gerais. Nós viajamos juntos porque o pessoal chamava a gente de os galos de briga da Igreja da Promessa. Era eu e o pastor Junílio. A Igreja da Promessa, para mim, eu diria assim, é uma mãe espiritual. Porque, na realidade, foi a igreja que eu conheci. Eu espero que a igreja continue crescendo. Ela veio até aqui e quantas vezes eu já disse isso para os irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja veio até aqui e ela vai continuar o seu trabalho para frente.